com certeza, assim como Tiago foi decapitado, ele seria decapitado no próximo dia, mas ele dormia. Essa confiança no Senhor, né? Ele descansava no Senhor, né? Ele permanecia com essa confiança no Senhor, e essa deve ser a nossa perseverança no Senhor. Então, Lucas 18, ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, e embora pareça demorado defendê-lo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, a todos nós, para juntos, Senhor Jesus, a prosseguirmos, Senhor Jesus, confiando de todo o nosso coração, na certeza que na hora certa o Senhor vai trazer a resposta àquilo que temos tanto esperado no Senhor. Dai-nos essa perseverança, a tua igreja, nessa noite, que a igreja venha a ser despertada pelo poder da tua palavra, Senhor Jesus. Que a igreja venha a ser santificada nessa noite, por intermédio da tua palavra, como diz João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a palavra de Deus esteja santificando a tua igreja nessa noite e venhamos sermos encorajados nessa noite, por intermédio da tua palavra, a permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na tua obra. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, ó meu Deus amado. Amém. Amém. Pode sentar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, quem é que está falando essa parábola? É o próprio Senhor Jesus, né? 18:1, disse-lhes Jesus uma parábola, né? Então, quem é que está falando é o Senhor Jesus, né? Então, se é Jesus que fala, cabe a nós darmos ouvidos, ouvir o Senhor falar e obedecer, né, a palavra do Senhor. Então, João 14:23 diz que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada, né? Então, para que Cristo habite permanente em nós, como diz Jesus ensinando os seus discípulos na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, está dizendo Jesus, venha reinar na minha vida, venha governar. Esse deve de ser o desejo do nosso coração, né, meus irmãos? Então, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, está vendo aqui que não é uma hipótese, né? Eu posso orar, eu devo de orar, quando der, eu posso orar. Não, é uma ordem de Jesus, né? O dever é um dever, né? Então, orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, Deus tem, nesses dias, por intermédio da sua palavra, chamado todos nós à prática da oração, né? Então, pode ver, todo culto Deus tem nos lembrado sobre a necessidade da igreja, né? Lembra que o pastor Valdemir falou esses dias? Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro, né? Então, Deus ele tem nos chamado nós a orar nesses dias continuamente, né? Então, essa palavra Deus coloca novamente ao nosso coração nessa noite. Disse-lhe Jesus a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecermos, né? Então, meus irmãos, não deixe de orar na sua casa, aonde você estiver, ore continuamente ao Senhor, não deixe de orar e pedirmos a Deus que Ele venha aumentar esse desejo do nosso coração para nós buscá-lo, Ele com mais intensidade, né? Então, não é
vamos dizer, uma oportunidade que Jesus dá, se você quiser. Não, é um dever, né? É uma ordem, né? Ele dizendo, é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, como diz Hebreus, né? É a necessidade de perseverança, né? Para que, havendo feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa, né? Então, a perseverança é uma necessidade na nossa vida, assim como a oração, né? O dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, se nós olharmos para as Escrituras, vimos várias passagens dos grandes homens e mulheres de Deus que eram pessoas de oração, né? Então, citado várias vezes nas Escrituras, que eles estavam sempre buscando a presença do Senhor em oração, né? Então, a oração e a leitura da palavra são dois pilares que sustentam a nossa vida, né? Oração e leitura da palavra, né? Então, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, quando nós lemos as Escrituras, nessa noite estamos lendo as Escrituras, né? E o que a palavra de Deus, o que as Escrituras nos está levando nessa noite? Está levando nós a termos uma vida contínua de oração, né? Sobre um dever, né? Será que eu tenho orado como a Bíblia tem mandado? É o dever de orar sempre. Será que eu tenho orado sempre? Será que eu tenho orado pouco? Será que eu tenho, talvez, não orado? Né? Então, é um dever, meus irmãos. Se temos orado pouco, né, Deus tem falado nesses dias conosco sobre a necessidade de nós orarmos mais, né? Orarmos continuamente. É um dever, né? Então, se caso nós não estávamos entendendo, né, a mensagem, né? Então nessa noite é bem claro, né? Um versículo bem claro de Jesus, né? Então disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Está dizendo, nunca esmoreça, nunca pare de orar, nunca deixe de confiar no Senhor, prossiga, embora muitas vezes não vemos resultado, mas nós temos que prosseguir. Eu estou lendo o livro de Gênesis, comecei a ler novamente a Bíblia, comecei em Gênesis, e estava passando hoje por aquela passagem onde Deus aparece a Abraão e lhe promete dar um filho para ele, né? E a sua esposa, Sara, ela era estéril e ela não podia ter filhos. E ela, achando-se que estava demorada a promessa, ela pega a Agar, uma serva dela, e dá a Abraão para ter um filho, né? E então ela não esperou no Senhor, né? E depois Deus aparece a Abraão novamente, diz que não, que Sara, com 90 anos, ela daria um filho a ele, né? E daí Deus diz aí por volta de um ano, né? E diz que Abraão, ele prostrou-se o rosto em terra e ele riu-se, né? Ele não acreditou que seria possível, talvez, né? Então, se Deus falou, está falado. O que Deus falou vai se cumprir na nossa vida, né? Como diz a palavra de Deus, passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará, né? Então nós temos que ter essa confiança de todo o nosso coração. Se Deus falou, está falado, né? Não é para nós ter medo. É que nem a Celita falou do transformador lá, dando um curto-circuito, né? Na primeira vista, assim, a gente se assusta, né? Mas não tem que ter medo, né? Se Deus, ele é conosco, né? Então, a palavra de Deus, ela acalma o nosso coração, né? Então, temos que confiar, como falou Isaías, né? O Senhor mantém perfeita paz, aquele propósito é firme, porque ele confia em ti, né? Então, o fato da nossa confiança em Deus, ela nos traz essa paz, né? Então, temos que confiar. Então, vendo Sara ali, ela teve dificuldade em confiar no Senhor, em esperar no Senhor, né? Então, aquele que confia no Senhor, ele espera no Senhor, né? Ele descansa no Senhor. Vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer.
Ah, mas o tempo, eu acho que está demorado. Fica tranquilo, não se preocupa, somente confia. Senhor, está nas tuas mãos, faz a tua vontade. Aqui nós vamos ver um exemplo, que nem nessa passagem de Sara. Sara achou que estava demorando e ela quis, vamos dizer assim, dar uma ajuda para Deus, né? Vou pegar minha serva, vou providenciar um filho aqui, mais rápido. Mas não é assim, não podemos fazer assim. Nós temos que esperar que se Deus falou, vai acontecer. E aqui nessa parábola nós vimos aqui também um exemplo bem claro, né? Então está dizendo o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No 2, aí começa a história agora. Havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, que venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Então, Jesus conta essa história, né? Ele está dizendo: havia na cidade um juiz e uma viúva. Aquela viúva importunava ele toda hora que encontrava ele: julga minha causa, julga minha causa, o senhor não vai julgar minha causa? E daí, esse homem, ele parou e disse assim: eu não temo a Deus, não temo homem algum, eu vou julgar a causa dessa viúva para que não venha molestar. E daí Deus responde, né? Deus faz assim, ó. Então disse ao Senhor: considerai no que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então está dizendo aqui, ó, que muitas vezes parece demorado a resposta do Senhor, pareça demorado em defendê-lo, mas Deus, ele fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. A palavra é bem clara, meus irmãos. Olha o 8, ó. Digo que depressa lhes fará justiça, né? Não, no 7, ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Então aqui já está a resposta do versículo 1, né? Que é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aqui está dizendo que essa viúva, ela clamava sempre, ela não parou de clamar a Deus, né? Ela não parou de lutar pela causa dela, né? Então nós temos que prosseguir, embora não temos visto, mas temos que continuar clamando. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam noite e dia, embora pareça demorado, né? Então, se eu perguntar a cada um de vocês, com certeza vocês estão lutando por 2, 3 causas, né? Nós estamos lutando, né? Nós estamos lutando por, vamos dizer, pelo avivamento da igreja. É a primeira causa que eu luto, que eu oro, por despertar na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos irmãos, né? Que Deus venha despertar mais nós, que Deus venha nos avivar, que Deus venha trazer mais gente para cá, que Deus venha restituir aqueles que pararam, né? Então eu oro por isso, né? Oro por um avivamento na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus familiares, na vida dos meus irmãos. Então eu tenho várias causas que eu estou orando, né? Eu agora, semana passada, dei entrada no meu processo da reserva. Daqui uns dias eu vou ter que sair da casa que eu moro lá. Mas estou esperando também no Senhor, né? Um lugar para mim ir morar, né? Vou alugar uma casa, vou comprar uma casa, vou vender minha propriedade lá. Não sei, está tudo nas mãos do Senhor, né? Também todo dia eu converso com Jesus, né? Jesus, estou esperando no Senhor, né? Senhor, olha para mim, Senhor, né? Prepara, né? Um canto para mim ir morar, né? Segundo a tua vontade, né? Então eu tenho esperado. Cada um de nós, se eu perguntar para cada um de vocês têm esperado no Senhor, né? Então, devemos de fazer. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que continuar orando, né? Ao Senhor. Não devemos esmorecer, não devemos de parar. E qual é o benefício, qual é o retorno disso? A palavra de Deus diz que Deus, ele fará justiça. Deus, ele vai ouvir as nossas orações, embora pareça demorado em defendê-lo, né? Então, muitas vezes parece demorado,
né? Tu vê quanto tempo eu estou esperando, né? Já 2 anos, mais ou menos, estou esperando, né? Por uma resposta, né? Mas parece que está sendo demorado, mas não está. Está tudo nos planos de Deus, né? Na hora certa. Então, assim na nossa vida, né? Sara achava que estava demorando, né? Já tinha passado anos e não tinha se cumprido a promessa que Deus tinha feito a Abraão na vida dela, né? Então, na nossa vida é assim, parece que tem se demorado, mas não podemos ficar preocupados. Temos que saber que Deus, ele vai, na hora certa, Deus vai se levantar e nos abençoar, né? Não podemos passar na frente de Deus. Vocês lembram daquela história que Deus, o profeta Samuel diz para Saul, ele diz assim, ó, daqui tantos dias você me espera e eu vou vir para nós sacrificar o Senhor. E o Saul achou que Samuel já tinha se findado o prazo e ele achou que Samuel não vinha e ele sacrificou. E ele não tinha esse direito, esse dever, ele não podia sacrificar. E assim que ele acabou de sacrificar, Samuel chega, né? Então isso desagradou muito a Deus, né? Então nós temos que esperar. Se Deus falou que vai acontecer, né? Como a Bíblia diz, embora pareça demorado em respondê-lo, embora. Mas só que a vontade de Deus não é a nossa, né? Então a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que ela é boa, agradável e perfeita, né? Então nós não a sabemos, né? Aquela vez que Moisés chega na frente do mar, né? Para frente o mar, atrás os inimigos, com ele, né? Aqueles que eram para dizer, não, Moisés, nós estamos contigo, nós vamos pelear aqui até a morte, um exemplo, né? Aqueles não ficaram do lado dele, né? E ainda culparam ele, nos trazeste de lá do Egito para nós morrer encurralado aqui, né? E o que a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, né? Eu fico imaginando, né, a paciência de Moisés, né? Depois de Deus ter feito tantos milagres diante do povo, né? Vários milagres, ter trazido até ali, né? E o povo com o coração incrédulo, né? E daí Moisés diz assim, ó, os inimigos vocês estão vendo, vocês não vão ver mais ele. E por um ato de fé, ele diz assim, ó, vocês não vão ver. Ele chega, agora vocês não vão ver. Ele não sabia o que Deus ia fazer. E a Bíblia diz que ele vai orar, e ele diz assim, ele foi buscar o Senhor, e Deus diz assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, pode ver que no momento que nós vamos andando na nossa caminhada, Deus vai se revelando a nós. Deus diz a ele, diga ao povo que marcha. Deus não disse para ele, ó, você vai marchar, quando chegar lá, você vai fazer isso. Não, Deus disse que é para marchar. Ele manda o povo marchar. Aí no momento que ele ouve a palavra e obedece, aí Deus vai dando os passos para ele, o que ele vai fazer? Agora sim, agora você vai tocar o bordão na água, né? O mar vai se abrir, né? Então, só que nós somos precipitados, nós queremos saber muitas vezes o porquê, o antes, né? Não, temos que simplesmente confiar no Senhor. O Senhor vai fazer, ele falou que vai atender, embora pareça a promessa demorada, mas ele vai fazer, né? Então, temos que descansar. Uma palavra, então, de encorajamento a todos nós nessa noite, né? Então, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, né? Então, aos nossos olhos, muitas vezes, parece demorado, mas não é, está tudo no controle de Deus, né? E agora vem uma palavra que eu lembro, que eu nunca esqueço, da Joaquina, que ela leu a última oportunidade que ela teve aqui na igreja, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, né? Então, está dizendo que a resposta de Deus, né? Depressa lhes fará justiça, né? Então, o Senhor, ele se apressa em socorrer-nos, né? E uma pergunta, né? No 8 tem a resposta, né? Depressa lhes fará justiça. E daí uma pergunta, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma pergunta para nós nessa noite, né? Quando Jesus vier, quantos hoje já têm deixado de crer no Senhor? Como falou a Celita, não tem mais um propósito firme no coração, né? Quantos já pararam? Então, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
né? Então, muitos já têm se cansado de esperar no Senhor, né? Então, nós não podemos se cansar, né? Mas nós temos esse dever, né? Então, hoje, quando nós sairmos daqui, né, nós temos que sair com essa palavra no coração. Eu tenho um dever a fazer. Qual é o dever? De orar sempre, sempre, e nunca esmorecer. Então, é um dever. Não vamos dizer assim, um pedido de Jesus, né? Ah, se vocês quiserem, vocês podem orarem, né? Não, é uma ordem, um dever, né, de orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, está dizendo que o quê? Quando nós fizer isso, a Bíblia diz que depressa Deus fará justiça, embora pareça demorado, né? Então, Deus vai ouvir a nossa oração, né? Então, como eu falei, com certeza todos vocês têm pedido algo a Deus. Fica tranquilo, Deus ele vai fazer justiça, Deus depressa ele vai socorrer. Então pode ter certeza, meus irmãos, que a resposta está vindo, né? Está a caminho, né? E na hora certa Deus ele vai ouvir. Assim que nem essa viúva que importunava esse juiz, né? Então nós temos que continuamente orarmos ao Senhor e esperarmos nele, né? Não aquela oração de imposição a Jesus, né? Mas aquela oração humilde ao Senhor, né? Senhor, se quiseres. É que nem a oração daquele leproso que chegou em Mateus 5, ali, ele diz assim, Senhor, se quiseres, pode purificar-me, né? Então, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor Jesus, eu estou leproso, eu preciso de uma cura. O Senhor pode curar, Senhor. Se o Senhor quiser, purifica-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então, essa que deve de ser a nossa oração. E tem mais outro exemplo de outra parábola, aqui em Lucas 11, também de um amigo que chegou, Lucas 11, 5, um amigo que chegou na casa de outro amigo. Então, Jesus diz assim, ó, disse-lhe ainda, Lucas 11, 5, disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, quem é que está falando? Jesus, né? Dentre vós tendo um amigo, esse for procurar à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem procura-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responderá lá de dentro, dizendo, não me importunes, e não, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para dar. Digo que não, se não levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Então, mais um exemplo de parábola que Jesus conta sobre a importunação, né? Sobre a insistência, né? Então, o que é a importunação aqui? Quer dizer insistência, né? Nós temos que insistir, né? Aquele amigo chegou na casa do outro e bateu palma lá na frente, um exemplo, né? E o outro aqui de dentro, ele responde, meus filhos já estão dormindo, não vou levantar para te socorrer. E aquele lá de fora não parava de bater, né? E daí a Bíblia diz que se ele não levantar por ser seu amigo, ele vai levantar por causa da insistência, né? E a Bíblia diz aqui que ele dará tudo aquilo que ele pedir. Então, a Bíblia falava que ele queria pão, né? Mas eu vejo assim, aquele amigo que levantou, né? Ele diz assim, ó, tá aqui os pão. Tu tem certeza que é só pão? Tu não vai precisar de café, açúcar, não vai precisar de mais nada, daqui a pouco tu tá me batendo aqui de novo, né? Então, ele dá além daquilo que pedimos. Como diz Efésios 3:20, né? Jesus ele dá além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós, né? Então, quando nós pedimos algo para Jesus, Deus dá sempre além, né? Por isso que nunca podemos esquecer nas nossas orações de dizermos, né, que sempre seja feita a vontade de Deus, né? Então, Deus ele sempre vai nos ouvir e vai nos responder, né? Então, nós temos que ter essa confiança, né? E descansar sempre no Senhor. Então, volte lá para o Lucas 18, onde que nós estávamos. No 17 agora. No 17,
do versículo 20 em diante ali, né? Quando chega ali no 26, Lucas 17, 26, ele fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia que quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai da mulher de Ló. Quem quiser preservar a vida, perdê-la. Quem a perder, de fato salvará. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama. Um será tomado e deixado outro. Duas mulheres estarão juntas, moendo uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Responderam: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Né? Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Aqui ele está falando sobre a vinda do reino de Deus. Né? Então, quando Jesus vir buscar o seu povo, nós temos que estarmos preparados para subir e estar com ele. Né? Ele está dizendo assim como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e de repente veio o dilúvio. Né? Então, assim como foi nos dias de Noé, vai ser também na vinda de Jesus. Né? Assim como Sodoma e Gomorra, né? Até quando os anjos chegam lá e pegam Ló e as suas filhas e a sua esposa, e eles se demoraram ainda, Ló teve que pegar eles pela mão e sair correndo, e Deus destruiu toda aquela cidade. Né? Então, vai acontecer, e nós temos que mantermos firmes com o Senhor. Né? Então, a Bíblia diz que Noé ele confiou no Senhor e fez Noé consoante o Senhor lhe ordenara. Né? Tudo que Deus, Noé, faça uma arca, assim, Noé fez. Né? Noé, os animais vão vir para você. Noé, entra na arca. Noé, sai da arca. Então Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Noé obedeceu ao Senhor. Né? E aqueles que estavam na arca foram salvos. Né? Então, somente aqueles que confiaram no Senhor. Então, assim como Ló, né? A Bíblia diz que Ló, ele, eu não lembro a palavra direito como que diz, mas vamos dizer assim, Ló, ele se aborrecia no meio daquela cidade com aquele povo perverso, mas ele permanecia firme ao Senhor. Né? Então, aqueles que permanecem firmes ao Senhor, Deus vai guardar. Então Ló vai dizer assim: mas aonde que está a justiça de Deus? Esse povo permanece desse jeito, né? Mas na hora certa Deus veio e socorreu Ló, a sua esposa e as suas filhas, né? E só que a esposa dele, ela desobedeceu a Deus. Deus diz que não era para ela olhar para trás, né? E ela olhou para trás, ela retrocedeu e virou numa estátua de sal. Né? Então não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, não podemos desejar aquilo que daquilo que Jesus nos libertou. Né? Então nós só temos que olhar para frente. Né? Por isso que Jesus diz no Hebreus 12, né? Olhando firmemente, né? Para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Né? Então os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo. Né? Pedro, quando ele tirou os olhos de Cristo, olhou para os problemas, para a dificuldade, Pedro afundou. Mas quando nossos olhos permanecerem em Cristo, nós vamos receber o galardão, vamos receber a recompensa de Cristo. Né? Então, meus irmãos, aqui essa palavra está falando da vinda de Jesus. Né? Então, que como foi nos dias anteriores, assim será também na vinda de Jesus, e nós temos que permanecer. Por isso que ele fala sobre esse dever de orar sempre e nunca esmorecer. Né? Então,
que nem o pastor Giovanni falando aqui no último culto, né? Quantas pessoas começaram com eles em grupos de oração, de louvor, e hoje poucos permanecem no caminho, né? Então, nós temos uma necessidade de permanecer sempre e nunca esmorecer na caminhada com o Senhor, né? Então, não podemos voltar, não podemos retroceder, nós não temos outra opção, né? A não sermos andarmos na direção de Cristo, né? Então, para isso que o Senhor vem e continuamente Ele reforça os nossos ouvidos, né? Por a sua palavra, né? Orar, né? A igreja estava em oração por Pedro. Agora nós vimos aqui também o pastor Giovanni pregando sobre a necessidade de orar pela família, né? Aqui Deus hoje diz também sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecermos. Então não vamos esmorecer, não vamos parar, e Deus, na hora certa, Ele vai trazer a resposta àquilo que temos esperado, e vamos louvar ao Senhor. Amém? Então era essa palavra, essa noite, guarde no seu coração, é um dever, meus irmãos. Então, eu não sei se eu vou orar ou não. Não, a palavra de Deus diz que é um dever, então dever tem que fazer, né? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por a sua palavra. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, tenho certeza que nessa noite o Senhor nos despertaste por intermédio do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, ó meu Deus. Que venhamos sermos firmes, constantes e abundantes na tua obra, que jamais